Aleluia, graça e paz, querido, amém? Você está bem? Vamos para mais um culto de ensino da palavra, né? João 8,32 nos diz que conhecereis a verdade, e essa verdade vai nos libertar. E hoje eu tenho certeza que aquilo que você vai receber da parte do Senhor, a palavra dele, vai ter ação completa na tua vida, e você vai ser grandemente afetado por esta palavra. Aleluia.
bom, gente? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, né? Normalmente seria o culto de ensino da palavra, aqui quinta-feira, né? E eu quero dizer para você que nós temos sim algo para aprender da palavra nesses dias. Coisas até que nós já sabemos, mas para esses dias difíceis, né? Nós podemos estar relembrando e nós podemos também estar colocando em prática aquilo que nós temos aprendido na palavra. Tem um texto interessante aqui em Efésios, muito conhecido, que fala sobre a armadura de Deus, né? Efésios, se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir. Efésios 6, nós vamos ler a partir ali do verso 10. Não vou ler o texto inteiro agora, eu quero pegar algumas partes para nós estarmos comentando a respeito daquilo que o Senhor quer nos passar. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos ler o verso 10 e o verso 11 de Efésios 6. Aqui diz o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui está dizendo que existem ciladas ou armadilhas que o diabo constantemente fica colocando no caminho, não só do cristão, quanto de qualquer pessoa na face dessa terra. Como nós temos enfrentado nesses dias difíceis, né? E aqui mais na frente nós vamos ler um versículo que fala, né, sobre o dia mau. Eu quero dizer para você que nós estamos passando por dias que não são bons, né? São dias maus. Mas a orientação de Deus aqui é que nós sejamos fortalecidos no Senhor, ou fiquemos fortes em Deus e na força do seu poder. Ou o que eu acho interessante aqui que o Senhor está dizendo para nós ficarmos firmes na força dele, não na nossa força, porque a força humana, irmão, ela é pequena. Vocês veem aí um vírus microscópico que ninguém está vendo onde é que ele está, chega a afetar a vida de um ser humano. Então o homem em si próprio, ele é um ser frágil, mas o Senhor não está dizendo, não fique na sua força. O Senhor está dizendo, fique na força dele, não fique na sua força. Se fortaleça em Deus. E ele diz aqui, que para que isso aconteça, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma analogia aqui, né? Em relação à armadura. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho por que é que foi que ele colocou esse texto como comparando com uma armadura. Se você for ver bem, não são nem armaduras conhecidas na época medieval, mas ele estava baseado naquilo que estava próximo dele, que era o uniforme de um soldado romano, que ele tinha muito contato. E ele diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Nos dias difíceis e nos dias maus, nós precisamos estar revestidos disso. Nós não podemos simplesmente ignorar algo que foi nos transmitido há tanto tempo, com tantas minúcias. Não podemos passar por esse texto e deixar ele engavetado lá, principalmente nesses dias. Nós precisamos estar analisando e colocando em prática certas coisas. Aqui a palavra de Deus diz que, a partir do verso 12, vou até ler para você, porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui, interessante, que é nos relatado que a nossa guerra é contra forças espirituais. Então, o que nós estamos enfrentando hoje, o homem natural está enfrentando tudo o que está acontecendo na ordem natural. Mas nós, os filhos de Deus, sabemos que existem forças espirituais por trás de tudo isso, manipulando todo esse caos para que a humanidade seja prejudicada. Mas nós que, como relata a Bíblia, somos espirituais e não naturais, nós vamos encarar todas essas coisas de uma maneira bem diferente, da maneira que a palavra de Deus nos ensina, da maneira que a palavra de Deus nos indica o caminho. Aqui diz, esse texto que nós lemos, diz que existe um dia mau, e nesse dia mau eu devo fazer 3 coisas. Ali diz que é para mim resistir, então deve haver uma resistência. Eu não posso simplesmente abaixar minha guarda e não fazer nada. Esse não é tempo de ficar inerte. Então toda resistência requer uma força contrária àquilo que está vindo. Então nós vamos fazer força contrária sim, mas lutando segundo as regras do nosso Senhor, não lutando segundo as regras desse mundo. A palavra ela é tão certeira, e Deus é tão convicto naquilo que Ele tem passado para nós, lógico, e Ele quer passar essa convicção para nós, que Ele diz assim: e depois que vocês vencerem tudo, então, ele não coloca nem a possibilidade de nós perdermos essa batalha. Ele está dizendo assim: olha, e depois que vocês vencerem tudo, permaneçam firmes, ou permaneçam sólidos. Vocês não vão ganhar uma guerra, essa batalha, e sair dela todo arrebentado, todo falido. Não, você vai vencer essa batalha. Você, meu irmão, minha irmã que está aí me ouvindo, você vai vencer essa batalha. Você resiste, você vence a batalha, e depois que vencer a batalha, você vai estar íntegro. Você não vai estar arrebentado, não vai estar falido, você vai estar sólido, porque você lutou segundo as regras de Deus. E segundo as regras de Deus, as coisas vão dar muito bem, as coisas vão se dar muito bem. Nós vamos sair vitoriosos de todas essas coisas. Aqui outra coisa que ele diz: portanto tomai, no verso 13, já li, vou ler mais uma vez: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Essa armadura, irmãos, que Paulo está dizendo aqui, ele está fazendo uma analogia com aquele uniforme que o romano tinha, que eles usavam uma roupa como se fosse uma saia, um vestido, não é como nós temos hoje, calças, e aquilo, se ficasse solto, impedia a mobilidade dele. Então ele tinha que cingir, ele tinha que pôr um cinto. Esse cinto também servia para outras coisas, para fixar a espada, por exemplo, alguns equipamentos que ele podia levar, mas a principal função era que toda essa panagem ficasse colada ao corpo dele, para não atrapalhar, para ele não se enroscar na própria roupa. Então, eles tinham essa roupa, eles tinham um capacete, eles usavam uma couraça, eles usavam escudo, eles usavam espada, eles tinham um calçado no pé, que o solado era muito grosso, era uma sandália praticamente, com um solado muito grosso, muito forte. E todas essas coisas no corpo deles tinham uma função específica para a batalha natural do exército mais poderoso que havia na terra naquela época. E Paulo
olhando para um soldado daquele, analisando as suas vestes, ele relacionou com atitudes cristãs. Irmãos, diferentemente do que algumas pessoas pensam, isso não é uma armadura espiritual que você veste de manhã para sair de casa com declarações em fé e espirituais. Não é isso não. Eu não vou acordar de manhã, pego agora o capacete da salvação e coloco na minha cabeça. Não é isso que o texto está dizendo. Em momento nenhum o texto está falando isso. O texto está dizendo que essa analogia leva para atitudes que todo cristão deve ter, atitudes principalmente que devem ser observadas com um pouco mais de seriedade nos dias maus, nos dias em que nós estamos enfrentando dificuldades, e esses que nós temos passado são dias maus, então eu devo observar isso com muita atenção. Não é uma couraça de verdade, não é um capacete de verdade, não é uma armadura de verdade que Paulo está dizendo. Ele vai falar dessa série de condutas que eu gostaria de estar passando para você, e se você fizer essas condutas, o Senhor está dizendo, você está espiritualmente protegido das ações do inimigo que possam vir contra a tua vida. É isso. As minhas ações vão fazer com que o inimigo não tenha como me tocar. Então, eu vou continuar o texto aqui, se você tiver com a sua Bíblia, pode também. Ele vai relatar agora as partes da armadura que ele via no soldado romano e relacionando com atitudes. Olha o que ele diz aqui, a partir do verso 14. Vamos falando de item por item, para ficar bem gravado na nossa mente. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então ele já começa aqui falando sobre dois itens. O cinto, que prendia aquela vestimenta do soldado, e ele diz assim, então fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, cingir, ou esse cinto, ele dava mobilidade para movimentos, ou significa dizer que nós nessa época devemos nos mover, ter liberdade de movimentos, não segundo aquilo que nós pensamos, não segundo aquilo que chega como informação, mas eu devo me mover segundo a verdade, ou segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me dar a mobilidade que eu preciso, ou que eu devo andar. Então nesses tempos, tanto eu quanto você, meu irmão, devemos nos mover segundo a palavra só. É essa mobilidade que eu devo ter. Assim como aqueles soldados, quando colocavam seus cintos, ficavam com os seus movimentos livres, eu também vou estar com os meus movimentos livres. Porém, livres segundo a palavra de Deus, andando e se movendo segundo aquilo que a palavra de Deus me indica, me permite que eu me movimente. Outra coisa que ele fala aqui é sobre a couraça. Couraça, meu irmão, era algo que eles vestiam de um couro muito grosso. Alguns, acredito que alguns oficiais, eles tinham até essa couraça de metal, algum tipo de metal, né? E eles protegiam toda essa área, tanto na frente quanto atrás, a parte do pescoço aqui até a virilha, totalmente protegido por essa peça, por essa vestimenta muito forte, algo que era difícil de penetrar com uma espada, era difícil de penetrar com uma lança. Estou falando das guerras, né, lá daquele tempo.
Hoje você pode ver esse tipo de proteção nos filmes aí, policiais. Eles usam coletes à prova de bala, de um material chamado Kevlar, que é algo que não permite que alguns calibres entrem, né? Lógico, tem calibre que entra, mas tem calibres normalmente usados aí pelos bandidos aí que não vai penetrar naquilo. Então ele tem uma proteção muito boa nessa área. Por que a couraça protege essa área? Porque aqui estão os órgãos vitais. Dentro dessa área tem coração, tem pulmão, tem fígado, tem intestino. Nós pudemos ver aí, né? Nosso presidente, quando ele sofreu atentado, uma facada que atingiu uma alça do intestino, o trabalhão que deu. Isso no passado, meu irmão, quando não tinha medicina para agir, a pessoa morria em dias com uma perfuração no intestino. O intestino pega uma área muito grande aqui. Então, nesse tempo aqui, dessas guerras, se o camarada não tivesse proteção nessa área, ele fosse ferido em qualquer parte aqui, fatalmente ele viria a óbito. Então, era algo muito importante, porque para a pessoa estar viva, ela tinha que proteger essa área. Aí está dizendo aqui no texto, que nós devemos, né, nos vestir da couraça. Presta atenção nisso aqui, couraça da justiça. Todos nós que temos um pouco de conhecimento da palavra, sabemos que em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, vivemos a justiça de Deus. Hoje nós não andamos mais em pecado. A diferença de estar protegido ou não vitalmente é o quanto você está, o quanto eu estou andando em justiça, ou o quanto eu estou andando, ou o quanto você está andando em pecado. Porque se eu não pecar e andar em justiça, eu estou protegido. Mas se eu não andar na justiça, andar uma vida pecaminosa, como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, quando Paulo está indicando que eu devo andar em justiça, ele está dizendo que eu vou colocar uma couraça espiritual aqui, que o Satanás não vai poder me tocar, não é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, ande uma vida santa, ande uma vida de santidade, ande uma vida concernente à vida de um justo, não ande em pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você quer nesses tempos andar de uma maneira que o diabo não possa te tocar, deixe as coisas erradas de lado e comece a acertar a sua vida segundo a justiça que o Senhor nos fez, segundo a nova natureza que o Senhor nos deu, que é justos no Senhor. Outra coisa aqui, verso 15, diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, o Evangelho não pode parar. A pregação do Evangelho não pode parar. Não é porque nós estamos em casa, tendo que ficar, que vai parar o Evangelho. Aqui está falando de uma sandália, que era algo que dava uma proteção, tanto para caminhar quanto para correr. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Independente de qualquer coisa, nós devemos pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Nós devemos estar preparados para pregar para qualquer pessoa, ou ir a qualquer lugar, independente do que esteja acontecendo no mundo. Nós devemos estar caminhando, nós devemos estar correndo. Por isso que ele relacionou com o sapato, com a sandália do soldado. Ele ia para a batalha. Meus irmãos, havia armadilhas, como existe até hoje nas táticas atuais de guerra, de espetos escondidos pelo campo de batalha para furar o pé, para inutilizar o soldado. E eles sabiam disso, por isso que eles usavam sandálias grandes, para quando eles corressem, que haviam espetos pelo campo de batalha, aquilo quebrasse o espeto, mas não furasse o pé dele. Então, ele estava protegido para caminhar, protegido
para ir. Ei, meu irmão, minha irmã, você está protegido para pregar o Evangelho. Não fique acuado no que diz respeito à pregação do Evangelho. Nós somos preparados para isso, então vamos pregar. Vamos pregar para quem quer que seja, onde quer que seja, o Evangelho que precisa. Eu lembrei de um texto agora, que diz assim: quão formosos são os pés daqueles que pregam essa palavra, que pregam, que levam as boas novas. Quão formosos, por que os pés? Porque a pessoa não foi, quão formosa é a boca de quem está falando o Evangelho. Não, porque é o pé dele que leva ele até a pessoa. Ei, as pessoas não vão vir até nós. Nós devemos ir até eles e vamos usar nossos pés. Naquela época não tinha carro, meu irmão, não tinha avião, não tinha nada dessas coisas. A locomoção mais comum para quem não tinha um jumentinho, um cavalo, alguma coisa, era o pé. Então, ele estava dizendo, nós estamos protegidos, nos preparando para qualquer momento pregar esse Evangelho. Próximo versículo aqui é o verso 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, deixa eu falar uma curiosidade aqui para você. E Paulo via aquilo porque ele estava sempre, ele nas suas prisões, ele tinha guarnições desses soldados ao redor dele. Acredito que ele conversava com eles, ele pregava o Evangelho para eles. Acredito até que alguns contavam até algumas particularidades para ele. Ele percebeu que esses soldados romanos, eles tinham alguns escudos que eram feitos de couro cru, ou algum outro tipo de material, que aquilo era embebido na água. Vamos dizer, amanhã nós vamos sair em campanha para tomar um determinado lugar. Iam para a guerra. Eles embebiam aquilo em água, e aquilo ficava tão encharcado de água, que quando vinham aquelas setas que o outro exército jogava inflamadas, pegando fogo, você já deve ter visto em filme, pode não ter visto pessoalmente, mas em filmes você já viu. Aquelas setas vêm inflamadas e eles se protegem com aquilo. Se bater em alguma coisa que é inflamável, fica pior ainda para ele. Ele perde o escudo e ainda se queima, né? Mas quando batia naquilo que estava úmido, molhado, a tendência daquela seta era apagar. Ela ficava grudada lá, mas apagava. Por quê? Não tinha o que inflamar. Quando acabasse aquele material inflamável que estava na ponta dela, ela ia apagar e pronto. Então era algo muito inteligente, era algo muito útil para o soldado romano. E Paulo, quando ele olha para aquilo, ele fala: rapaz, esse escudo é igualzinho à minha fé. Por quê? O diabo vive constantemente mandando informações para a minha mente como se fossem setas inflamadas, que se eu deixar entrar em mim, vai incinerar tudo de lá dentro, vai inflamar tudo dentro de mim. Como nesses últimos dias você tem visto as informações mentirosas que o diabo tem mandado para algumas pessoas, tem feito efeito. Ficou legal, né? Aquela seta entra na mente da pessoa, aquela informação, aquele relatório, e a pessoa já se abala. É como se tudo que ela é ou que ela acredita caísse por terra. Mas não pode ser desse jeito, porque aqui está dizendo o seguinte, ó: embraçando sempre o escudo da fé. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado aí. A tua fé tem que ser rápida. Rápida como aquele escudo. Bateu, apagou. Rápida. Aqueles que recebem a informação e não lançam fora logo aquilo por causa da fé, dando uma resposta de fé àquilo, daqui a pouco está tudo pegando fogo. E aquele fogo passa daquela pessoa para uma outra pessoa, que passa para outra, que passa para outra. Nessa época da informação rápida, que nós nem sabemos mais o que é verdade, o que não é lá, é muito fácil de lançar informação errada. Para o Satanás está fácil demais. Mas para os crentes isso não vai funcionar não.
Porque eu tenho o escudo da fé. A minha fé fala e repete aquilo que eu creio. E se chegar a informação, já de cara você apaga aquilo lá. Não deixe aquilo continuar na sua vida, nem na sua mente. Chegou a informação, chegou a seta inflamada do maligno. Você apaga. Você diga ao contrário, você diz o que a palavra de Deus está dizendo, você diz aquilo que você acredita que está dentro de você. Chegou a informação, você diga lá, fale o contrário. Ai, esse vírus vai matar todo mundo. Vai não. A minha fé diz que não vai não. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe, nunca, que as ações ou esses dardos inflamados do maligno afetem sua vida. Diga aquilo que você acredita. Aquilo que você acreditava antes de ter todas essas coisas, de acontecer essas coisas, é a mesma fé que você tem hoje. Nós não falamos a nossa fé só em dias bons, nós falamos a nossa fé em dias maus também. Então diga aquilo que você acredita. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda, aqui não chega não. E se o diabo diz assim, eita, essa daí eu já venci, você diga para ele, olha, você não venceu não, porque quem já venceu somos nós, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você entende o que significa ser mais do que vencedor, irmão? Se você não sabe, eu vou tentar explicar para você aqui bem rapidinho. Mais do que vencedor é aquele campeonato de futebol que é contado por pontos. E um time ele se deu tão bem que faltando 4 jogos para acabar o campeonato, ele já bateu os pontos que os outros não podem mais chegar. Nem se eles vencerem as 4 partidas, eles não chegam mais naqueles pontos. Então aquele time já é vencedor antes de acabar o campeonato. Pois é, isso que eu estou dizendo para você. Você já é vencedor antes de acabar o campeonato. O diabo nunca vai vencer você, porque você já ganhou dele lá na cruz do Calvário. Então você já é vencedor antes de ele fazer qualquer coisa, de ele elaborar qualquer coisa. Agora, ele pode querer te enganar, lançar setas inflamadas, para que você acredite que você não é isso. E se você concordar com ele, aí ele venceu. Mas se você não concordar com ele, e você lançar a sua palavra, e você lançar a sua fé contra ele, resistir ele em fé, você vai ser vencedor. O que mais que nós temos aqui? Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Irmão, o capacete, ele protege o cérebro humano, né? A gente fala, ele protege a cabeça. Não, na realidade, o capacete foi feito para proteger o cérebro. Porque qualquer lesão no cérebro, por menor que seja, acabou-se tudo. Acabou, camarada cai. Pode ver aí, qualquer lesão cerebral, pessoas às vezes caem, bate a cabeça, lesa um pouquinho o cérebro já, ou morre, ou fica muito ruim. Então, é uma área para proteger o seu cérebro, capacete da salvação, está escrito aqui. É lógico que o Paulo está dizendo que eu vou colocar algo aqui que vai proteger. Como eu vi na internet esses dias, pessoas com medo da radiação aí dos celulares, eles estão fazendo capacete de papel alumínio, colocando na cabeça e passando o dia inteiro com papel alumínio na cabeça para a radiação do celular não atingir eles. Você vê aonde as setas do maligno estão chegando. Então, não, Paulo não está dizendo nada disso. Ele está dizendo, ei, sua cabeça, põe o capacete, você tem o capacete da salvação aí. Quem que é a sua salvação? Quem é a sua salvação? Cristo é a sua salvação. E a Bíblia, ela é muito clara, que nós temos na cabeça a mesma coisa que Cristo tinha, ou a mente que Cristo tinha, é a mesma mente que nós temos hoje, ou devemos ter. Então, o que é ter a mente de Cristo? Eu quero ler, deixa guardado aí, marcado aí na sua Bíblia, onde você está. Já estou acabando. Queria que você abrisse em 1 Coríntios 2, queria ler um texto para você aqui, 1 Coríntios 2, 14 em diante, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, você e eu, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Olha a pergunta. Parece que a resposta que o possa instruir. Parece que a resposta é ninguém, né? Mas olha aqui o que vem depois. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, irmão? É pensar como Cristo pensa. Só isso. O que é que Cristo pensaria em relação a todas as coisas na minha vida? Você está passando por uma situação, antes de você tomar qualquer atitude, antes de você pensar algo em relação àquilo, corra para a palavra. O que é que Cristo pensaria em relação a isso? O que é que Cristo pensa? O que a palavra de Deus pensa em relação a isso? É isso que você vai pensar, é isso que eu vou pensar. Quem tem a mente de Cristo, pensa como Cristo. E quem pensa, irmão, fala. E quem fala, faz. Então, a minha vida é pensar como Cristo, falar como Cristo e agir como Cristo. Até mesmo ele disse isso. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai. Isso aí está lá em João 14, 12. Então, a intenção de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos essas atitudes. E se nós tivermos estas atitudes, com certeza nós vamos estar protegidos. E a última coisa que diz aqui é sobre eu queria que você voltasse lá para o texto, Efésios 6. A última coisa que fala aqui: tomai também o capacete da salvação, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A espada, em todo esse contexto, é a única, pelo menos as que eu pude identificar, é o único item de ataque. É o único armamento, a única coisa que ele tem para atacar. Então a palavra não é para ficar dentro, não é para ficar dentro da bainha, vamos dizer, a espada não vai ficar dentro da bainha, a palavra não vai ficar dentro de você, ela é uma arma de ataque. Só um pouquinho. A palavra de Deus, ela não está em você para não fazer nada. Ela vai fazer coisas. Ela tem que fazer coisas. Ela tem que sair da sua boca para fazer coisas. Ela é de ataque. Ela não é de defesa. Ela não fica guardada. Ela não fica parada. Ela não é inerte. Ela é algo que está em movimento. E deve estar em movimento. Então, nesses dias, é o tempo de mais se falar, mais se crer e se falar a palavra de Deus, para que ela vá e faça o que tem que fazer, para voltar para você com resultado. Nesses tempos, irmãos, nós vamos viver a palavra que diz: o meu justo viverá da sua fé. E o justo que vive da fé, ele deve falar algo, aquilo tem que acontecer e voltar para ele com resultado. Esse é o nosso suprimento. Essas são as nossas saídas. Aqui em Isaías, e eu quero que você abra lá, que eu quero te dar esse texto antes de eu encerrar aqui, para você poder estar meditando nele também. Isaías 55. Isaías 55, no verso 11, diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, irmãos, usa essa espada, usa essa arma de ataque, lance palavra que vai trazer para você bons resultados, e os resultados chegarão segundo aquilo que você disser. E lá no fim daquele texto diz: com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É tempo de orar, meu. É tempo de nós estarmos orando em todo tempo. Orando na sua mente, orando através daquilo que você entende, na sua língua natal, português. Há alguns que já são batizados no Espírito Santo, orando em outras línguas, orando no Espírito, orando por todos. Não ore só por você, meu irmão, não ore só pela sua casa. Aqui está dizendo, ore por todos os santos, toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por essa terra, todos orando uns pelos outros. E é dessa maneira que nós vamos estar revestidos de poder, e o diabo não vai poder lhe tocar, porque você está totalmente guarnecido dessas atitudes cristãs que vão levar você à vitória. Fica na paz do Senhor, e que essa palavra possa trazer a você algum tipo de edificação e te ajudar a passar por esses dias maus. Fica na paz. Olá, amados irmãos, nós estamos no nosso momento de dízimos e ofertas. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Então, nesse momento, eu quero convidar você aí a honrar ao Senhor. Claro que você não está aqui presencialmente para trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui no Gasofilaço, mas você pode fazer isso através dessa conta que está aí embaixo na sua tela, que é a nossa conta aqui da igreja. Você pode estar semeando e fazendo as suas contribuições através dela. Então eu quero te convidar a honrar ao Senhor com muita alegria. Oi pessoal, chegamos a mais um final de culto e nós queremos que vocês estejam conectados nas nossas redes sociais para não perder nada do que tem por aí. E estejam ligados nos nossos cultos e não percam as ministrações que vêm para ajudar o nosso crescimento espiritual.